Falando mais especificamente das funcionalidades do sistema, no treinamento de quinta-feira passada, eu mostrei um jeito de fazer o documento de uma área pela outra, mas tem um jeito que é um pouco mais simples, então eu vou começar daqui, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Então, lá no menu documento digital, elaboração, elaborar novo documento. Uma forma mais simples, eu tinha comentado dessa situação, pelo menos aqui no Instituto de Química, e eu sei que na reitoria é bem provável que essa situação seja bem comum, em algumas outras unidades isso deve acontecer também. Por exemplo, as diretorias de área precisarem fazer documentos que o diretor vai assinar, mas eles que produzem a minuta. Então, uma forma de fazer isso mais simples do que pedir para o assessor do diretor começar o documento e depois liberar o acesso para a área, é a própria área. Então, por exemplo, eu sou aqui da comunicações e eu vou fazer um ofício lá da diretoria. Então, para isso, eu vou colocar a assessora do diretor como minha colaboradora. Como a base de dados aqui está desatualizada, deixa eu ver se é anterior, tá. Então, coloquei a assessora lá da diretoria. Então, ela tá, ó, diretoria. E aí eu vou adicionar ao AGT dela de procedência no meu documento. Então, tá aqui, ó, em um AGT de procedência, tá a diretoria. Eu não vou incluir, eu não quero fazer um documento em conjunto, então eu não vou incluir a minha, eu vou deixar só a do diretor, tá? Então, o solicitante, vou colocar aqui, ó, é o meu diretor de área. Aí o assinante já foi definido, né? Já apareceu o diretor aqui, quando eu incluí ao AGT de procedência. Como não foi feito nenhum ofício para a diretoria ainda, então esse aqui ficou como número 1. Ele está sugerindo o próximo número. Seção qualquer aqui. Então, estou definindo o destinatário. Ele já preencheu automaticamente, né? A ideia é que funcione assim, né? A gente vai selecionando as OAGTs e automaticamente pegar lá no RH. Então, só relembrando, né? Quem está definido como supervisor. Se for um GT, a gente vai ter que preencher manualmente, tá? Porque essa informação não está no sistema. Esse documento ele não vai aparecer aqui para mim, porque, quer dizer, ele aparece aqui para mim, ó. Eu já finalizei, mas vai depender de que a assessora do diretor finalize também. Ela não precisa fazer nada. Eu coloquei ela lá na elaboração do documento para eu poder criar um documento para a diretoria. Ela não vai contribuir com nada, assim, não vai pôr nenhuma informação ali, eu já preenchi tudo, mas
como é um documento da diretoria, eu preciso que ela entre lá, ela vai olhar o documento, vai precisar finalizar, e aí esse documento vai ficar disponível para o diretor assinar. Então, nesse tipo de elaboração aqui, de uma área pela outra, é importante que a gente sempre busque colocar o assessor, e não diretamente o chefe de departamento, ou o diretor, o reitor, porque o documento precisa ser finalizado antes de ir para assinatura. Então, imagina, a gente coloca o reitor lá, o pessoal na reitoria coloca o reitor como colaborador, e aí a gente tem que ficar esperando o reitor entrar, finalizar o documento para depois ele assinar, né? Então, é sempre importante a gente ressaltar isso aqui e fazer dessa forma, buscar colocar um assessor para ele poder finalizar antes do documento para assinatura. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Senão eu vou passar para a parte dos ofícios circular, dos cadastros de modelo, destinatários e do ofício circular. Tem pergunta na mensagem aí, Aline. Você quer ler para mim, fazendo um favor, Zeca? Tá. Elga, Aline, não daria certo, ao invés de adicionar um colaborador, colocar a diretoria apenas na UA de procedência? Então, Elga, colocar só a diretoria na UA de procedência, eu teria que estar autorizada na diretoria. Tá. Para eu conseguir fazer isso, né? Eu não tenho acesso à diretoria aqui nas minhas UAs de procedência, tá vendo? Só nas que eu estou autorizada. Eu me autorizei nessas daqui. E eu consegui me autorizar porque eu sou um usuário da comunicações, né? Só os usuários da comunicações que têm essa possibilidade de autorizar os usuários nas áreas. Então, e se você autorizar o usuário na área, aí ele vai ter acesso aos documentos que estão na área, né? Aquela parte de trâmite. Então, por enquanto, né, a gente definiu que essa fica a melhor forma, mas é algo que o sistema está em fase de implantação, né, Zeca? Não sei se depois a gente pode estudar outras coisas. Isso, as adequações forem necessárias, né, Aline? Uhum. Ó, tem aqui o Francisco, ele perguntou assim, o número do ofício digital segue a numeração dos atuais? Aí a Keller respondeu, os digitais seguem numeração própria por o AGT, Chico, com identificador de digital, pelo que falaram. Não, isso é no protocolo, né? É o protocolo que vai receber uma numeração separada. A ideia é que a numeração. O que vai acontecer? A gente vai implantar o ofício agora. O Zeca pode me ajudar aqui. A gente vai implantar o ofício agora em outubro. Mas a ideia é que o sistema pegue as informações que já estão no nosso sistema de produção e a numeração continue. Ô, Aline, bom dia. Bom dia, Chico. Tudo bem? Eu ia perguntar no final como tem sido feita, mas é uma coisa que você acaba esquecendo. Você citou agora há pouco, como é o primeiro ofício que está sendo feito para a diretoria, então ele é o número 1. É por causa da base de dados, Chico, que eu estou usando. Entendi. Aí me surgiu a dúvida. Sim. Quando implantar os digitais, por exemplo, já tem o ofício 255. Vai aparecer o 256 para a inclusão automática? É isso que eu quero saber. Isso, a ideia é que o sistema. A nossa base, isso é uma base de teste, mas a hora que o sistema for implantado, a gente vai fazer uma mescla com o que já está na produção, no que a gente já tem usado, e aí a gente continua com aquela base de dados atualizada, com tudo que já está no CIGAD. Eu ressaltei que o ofício da diretoria era o número 1, para vocês verem que na semana passada, quando eu fazia uso da comunicações, eu já estava no 60, né? Uhum. Mas é para mostrar que, conforme eu mudo de unidade administrativa ou de grupo de trabalho, cada um tem o seu número. Mas, e vocês mesmos fazendo os testes, estão vendo que a numeração está
tá diferente do que está no uso hoje, né? Tem essa dúvida, quando da Sim. multiplicação desse trabalho, dessa informação, vai surgir. Então, a gente tem que ter isso bem claro Isso. para falar. Não, É, porque não vai ter lógica. Você tem, vamos dizer assim, vamos colocar analógico e digital, né? Você tem ofício analógico, né? Vamos dizer físico, até 300. Aí você começa o digital em outubro, ele começa número 1 de novo. não, é para começar no 301, Tá bom. tá? É para continuar. Aqui tá isso é importante, né? Que fique claro para vocês também que o que a gente está fazendo está com essa numeração à parte, porque é uma base de testes, é só isso. Beleza. Tá? E aí a nossa ideia é que as pessoas usem só o ofício digital daqui para frente, né? Pelo menos dentro da Unesp não tem por que as pessoas virem trazer mais documento em papel para a gente protocolar e colocar no CIGAD. Eles têm que entrar lá, fazer o documento no CIGAD, e aí a nossa função vai mudar um pouquinho, né? Como eu falei, o Wagner vai mostrar daqui a pouco. Ok, beleza, obrigado. Aí só complementando a questão do protocolo que a Keller colocou, é isso que nós vamos trabalhar com 2 por enquanto, porque a gente vai trabalhar com, tudo bem, o ofício eletrônico, mas a gente ainda está protocolando requerimentos, outros documentos no papel, né? A gente está autuando o processo no papel ainda. Então, a gente, para não ficar esse trabalho, protocolei aqui da maquininha, mas aí protocolou um ofício digital, que a gente nem vai ter o controle, né? Porque vai ser automático. Então, o que tiver no digital vai ter um número de protocolo à parte, e o que a gente protocolar na maquininha é o número de protocolo físico. Mas a numeração do documento, do ofício, ela continua. Ela não pode se repetir, não vai ser uma numeração para o físico e uma numeração para o digital. Tem pergunta do Regis e do Vanderlei a ele. O Regis, a numeração o formato do protocolo, a gente procurou deixar ele bem parecido do que já é hoje, do físico. Eu vou abrir um aqui e mostrar para vocês como que tá. É porque a gente só vê o protocolo quando nós já estamos na conferência dos documentos, né? É ali naquele lugar que ele aparece protocolado, que é o que o Wagner vai mostrar depois. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, esse documento aqui é um documento que já foi finalizado, assinado. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ele foi produzido, foi assinado já no CIGAD, ó. Aqui é a informação de que eu assinei. E o protocolo está aqui do ladinho, ó. Vocês vendo, ó, tem a data, eu fiz no treinamento da semana passada. Tem a data, a hora, tá aqui, ó. Aí, o número do protocolo tá aqui, ó. E o que que diferencia? Como a gente sabe que aquele documento tem um protocolo digital e não é um protocolo físico? É esse Dzinho que está aqui. Né? Protocolo do Instituto de Química de Araraquara, digital 42/2022. Aí aqui, ó, Unesp, Instituto de Química. Quem testou, chegou a produzir um documento e finalizar, se foi lá chegou a ver a parte de conferência de documentos, tem a impressorinha lá, a gente consegue visualizar o documento finalizado ali. Né? Aqui, ó, o identificador do documento. Ficou claro, Regis? Ficou sim.